Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Que alegria imensa iniciar mais um dia ao seu lado, elevando nossa voz em comunhão. Antes de tudo, receba esta âncora para a sua fé. Você nunca está só, pois Deus caminha ao seu lado. Quando os desafios parecem maiores, quando o medo tenta falar mais alto, Ele permanece fiel, envolvendo você em sua paz. Tenha fé absoluta. Este despertar é sinal de que o Altíssimo traçou caminhos de vitória para a sua vida. Este dia é presente divino, oportunidade de crescer e florescer na presença dEle. E, para encher sua mente de entendimento, nossa oração de hoje se apoiará em um provérbio, sabedoria viva que edifica e restaura. Vamos unir nossos corações em oração? Você já sentiu que estava caminhando na direção certa, com planos bem elaborados, sonhos alinhados com sua fé, e de repente tudo desmoronou? Talvez você esteja aí na sua cama pensando nas portas que se fecharam, nos projetos que não saíram do papel, nos relacionamentos que não floresceram como esperava. E uma pergunta martelando no seu coração: onde está Deus nisso tudo? Se hoje você está se sentindo perdido entre os seus planos desfeitos e a vontade de Deus que parece invisível, eu quero que você pare por um momento, respire fundo, porque talvez o que você está chamando de fracasso, Deus esteja chamando de redirecionamento. Talvez o que você vê como porta fechada, Ele veja como proteção. E talvez, só talvez, você esteja exatamente onde precisa estar para receber o milagre que Ele já preparou para você. Feche os olhos comigo e imagine esta cena. Você está em um jardim escuro tentando encontrar uma saída. Há várias trilhas à sua frente, mas você não consegue enxergar aonde levam. Você escolhe uma, caminha com determinação e, de repente, encontra uma parede. Frustração. Você volta e tenta outra trilha. Nova parede. Mais frustração. Mas o que você não percebe é que há alguém observando de cima, alguém que pode ver todo o jardim, todas as trilhas e todos os destinos. E ele está sussurrando: não por aí, meu filho, eu tenho um caminho melhor. Esta é a sua história. Hoje, esta é a história de todos nós que ousamos sonhar e planejar com um coração que busca a Deus. E quero que você saiba de uma verdade que pode transformar sua perspectiva sobre cada frustração que você tem vivido. O coração do bus. Homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Talvez você tenha decorado este versículo de Provérbios 16:9, mas nunca realmente viveu a profundidade dele. Hoje, Deus quer que você compreenda que não existe contradição entre fazer planos e confiar nele. Existe sim uma dança sagrada entre os seus sonhos e a soberania divina. Uma parceria onde você oferece seus planos como matéria-prima e ele os transforma em algo que seus olhos ainda não viram, mas seu coração já pressente. Você sabe por que Deus permite que você faça planos que Ele vai redirecionar? Por quê? Quando você planeja, está exercitando a imagem dele em você. Deus é o grande planejador, o arquiteto dos céus e da terra. E quando você sonha, quando você visualiza um futuro, quando você traça estratégias, você está sendo parecido com seu Pai Celestial. Ele não quer que você pare de sonhar. Ele quer que você sonhe com Ele. Mas aqui está o que muitos de nós não entendemos. Deus não ignora seus sonhos, Ele os refina. Ele não destrói seus planos, Ele os aperfeiçoa. Cada vez que uma porta se fecha misteriosamente, cada vez que um caminho que parecia perfeito se mostra impossível, Deus está sussurrando ao seu coração: seu sonho é bom, meu filho, mas eu tenho algo melhor. Pense em José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. Será que ele não teve planos? Será que ele não sonhou em ser respeitado pela família, em ter uma vida tranquila ao lado do pai que o amava? Mas Deus tinha outros planos. Planos que incluíam salvar nações da fome, planos que fariam de José o segundo homem mais poderoso do Egito.
E quando José finalmente compreendeu, ele disse aos irmãos: Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus tornou isso em bem. Talvez você esteja vivendo o capítulo da prisão de José. Talvez você esteja no momento em que os sonhos parecem ter sido enterrados, junto com as circunstâncias que você não escolheu. Mas, e se eu te dissesse que este não é o fim da sua história, e se este fosse apenas o momento em que Deus está preparando você para algo que você nunca ousou sonhar? Porque, veja, existe uma diferença profunda entre obstrução demoníaca e redirecionamento divino. Quando o inimigo quer destruir seus planos, ele fecha portas e deixa você no escuro, sem esperança, sem direção. Mas quando Deus redireciona seus passos, sempre há uma luz no final do túnel, sempre há uma nova porta se abrindo, mesmo que você ainda não a enxergue completamente. Deus fecha uma porta e aponta para outra. O diabo fecha portas e quer que você desista de caminhar. Deus permite que você passe por desertos para fortalecer sua fé. O inimigo quer que você morra no deserto de desespero. A diferença está na esperança. Quando Deus está redirecionando, há sempre uma semente de esperança plantada no seu coração, mesmo no meio da dor. E sabe o que mais? Quando Deus redireciona, Ele não está apenas mudando o seu destino, Ele está mudando você no processo. O caminho dele é sempre mais longo, mas é sempre mais certeiro, porque Deus não está apenas interessado em onde você vai chegar, Ele está interessado em quem você vai se tornar no caminho. Lembra dos israelitas? Deus poderia tê-los levado do Egito à terra prometida em questão de dias, mas escolheu 40 anos no deserto. Por quê? Porque era preciso tirar o Egito de dentro deles antes de colocá-los na terra que mana leite e mel. Era preciso transformar escravos em nação santa, mentalidade de cativeiro em coração de liberdade. Talvez você esteja no seu deserto agora. Talvez você esteja questionando por que o caminho está sendo tão longo, tão difícil, tão diferente do que você imaginou. Mas e se este deserto não for um desvio? E se for exatamente o lugar onde Deus está tirando de você tudo aquilo que não pertence ao seu destino e colocando em você tudo aquilo que você vai precisar para possuir as promessas que Ele tem para a sua vida? Quero que você entenda algo muito importante hoje. Quando você se agarra obsessivamente a um caminho específico, quando você resiste ao redirecionamento divino, você está, sem perceber, dizendo a Deus que você sabe melhor que Ele o que é bom para a sua vida. E essa é uma das formas mais sutis de rebelião espiritual. Quantas vezes você orou pedindo que Deus abençoasse seus planos, em vez de orar para entender os planos dele? Quantas vezes você chorou porque uma porta se fechou, sem perguntar a Deus qual porta ele queria abrir? Não há condenação nisso, meu irmão, minha irmã. Todos nós já passamos por isso. Mas há libertação quando compreendemos que nossos planos podem ser bons, mas os planos de Deus são sempre melhores. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói quando você investe energia, tempo, recursos e esperança em algo que não se concretiza. Eu sei que é confuso quando Deus parece estar em silêncio, justamente no momento em que você mais precisa de direção. Mas talvez o silêncio dele não seja abandono. Talvez seja convite para você parar de lutar contra a corrente e começar a nadar na direção que ele está apontando. Existe uma matemática divina nisso tudo. Deus raramente escolhe o caminho mais rápido, mas sempre escolhe o mais redentor. Ele raramente escolhe o caminho mais fácil, mas sempre escolhe o que vai produzir mais frutos na sua vida e na vida daqueles que você vai alcançar. Davi foi esquecido no campo, cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos eram apresentados ao profeta Samuel. Mas Deus estava preparando o coração de pastor que seria necessário para cuidar de um povo inteiro. Moisés passou 40 anos no deserto como fugitivo, antes de voltar para libertar Israel.
Mas Deus estava preparando a humildade que seria necessária para liderar uma nação rebelde. E você, onde Deus está te preparando no silêncio, que características dele estão sendo formadas em você enquanto você espera que as portas se abram? Que tipo de fé está nascendo no seu coração enquanto você aprende a confiar nos planos dele, mesmo quando não consegue vê-los completamente? Talvez hoje seja o dia de você parar de brigar com Deus por causa dos planos que não deram certo e começar a agradecer por ele ter te protegido de caminhos que pareciam bons, mas não eram os melhores. Talvez hoje seja o dia de você render seus planos ao senhorio dele, não por desistência, mas por confiança. Porque a verdade é que Deus não está tentando frustrar sua vida. Ele está tentando direcioná-la para a plenitude que você nem imagina que seja possível. Ele não está fechando portas para te castigar. Ele está fechando portas para te proteger e para te levar para a porta certa, no tempo certo, com a preparação certa. Agora, eu quero que você compreenda algo que pode revolucionar a forma como você enxerga as frustrações da sua vida. Existe uma diferença profunda entre a maneira como Deus trabalha e a maneira como o inimigo opera. E conhecer essa diferença pode ser a chave para você discernir se está vivendo um redirecionamento divino ou enfrentando uma obstrução demoníaca. Quando Deus está redirecionando seus passos, sempre há sinais de esperança, mesmo no meio da confusão. Sempre há uma sensação, ainda que sutil, de que algo maior está acontecendo, de que esta não é uma história de derrota, mas de preparação. Quando é Deus agindo, você pode não entender o caminho, mas você sente paz sobre o destino. Mas quando o inimigo está tentando destruir seus planos, há apenas fechamento sem direção, há apenas frustração sem propósito, há apenas escuridão sem a menor fagulha de luz. O diabo fecha portas e sussurra: desiste, você não vale nada, Deus não se importa com você. Mas Deus fecha uma porta e sussurra: confie em mim, eu tenho algo melhor. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu sei se é Deus ou se é o inimigo? A resposta está no fruto que essa experiência está produzindo no seu coração. Se está te aproximando de Deus, se está te ensinando a depender mais dele, se está te fazendo orar mais, se está refinando o seu caráter, então é muito provável que seja Deus trabalhando. Mas se está te afastando dele, se está te fazendo questionar sua bondade, se está plantando raízes de amargura no seu coração, então você precisa resistir no nome de Jesus. Porque veja, quando Deus permite que você passe por um vale, é para te ensinar a caminhar pela fé. Quando o inimigo tenta te arrastar para um buraco, é para te fazer desistir de caminhar. Deus usa até mesmo as circunstâncias difíceis para te moldar à imagem de Cristo. O diabo usa as circunstâncias para te convencer de que Cristo não vale a pena. E há algo mais que eu preciso te falar sobre a matemática divina. Deus não apenas muda suas circunstâncias, ele muda você para as circunstâncias que ele já preparou. Não é apenas sobre chegar ao destino certo, é sobre chegar ao destino certo sendo a pessoa certa. Pense em Esther. Ela não planejou ser órfã. Ela não planejou ser levada para um palácio estrangeiro. Ela não planejou se casar com um rei pagão. Mas Deus estava direcionando cada passo dela para que ela estivesse no lugar certo, no momento certo, com a influência certa para salvar todo o povo judeu. Para um tempo como este, disse Mordecai. Para um tempo como este, Deus tem direcionado sua vida também. Talvez você não compreenda ainda para que tempo sua vida está sendo preparada. Talvez você não veja ainda qual propósito divino está sendo tecido através das suas frustrações e redirecionamentos. Mas eu quero que você saiba que não existe acidente na vida de quem pertence a Deus. Não existe porta que se fecha por engano quando você está nas mãos dele. Sabe o que acontece quando você finalmente para de lutar contra o redirecionamento divino?
Sabe o que acontece quando você ergue as mãos e diz: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres? Algo sobrenatural começa a se mover na sua vida. Uma paz que excede todo o entendimento começa a tomar conta do seu coração. E você começa a ver sinais da bondade de Deus, até mesmo nos desvios que você não escolheu. Eu sei que é difícil render o controle. Eu sei que é assustador soltar as rédeas da sua vida e confiar que Deus vai te levar para onde você precisa estar. Mas e se eu te dissesse que você nunca teve controle real? E se eu te dissesse que toda vez que você pensou que estava no controle, Deus estava permitindo que você pensasse isso, enquanto Ele, nos bastidores, estava orquestrando tudo para o seu bem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as coisas que fazem sentido. Todas as coisas, até mesmo as portas que se fecharam, até mesmo os planos que não deram certo, até mesmo os desvios que você não entendeu. Mas há algo que você precisa entender. Para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você precisa amar a Deus mais do que ama seus planos. Você precisa desejar sua vontade mais do que deseja seu próprio caminho. Você precisa confiar em seu coração mais do que confia na sua própria compreensão. E talvez seja exatamente isso que Deus está te ensinando através dos redirecionamentos que você tem vivido. Talvez Ele esteja te ensinando que sua companhia é mais importante que qualquer destino. Talvez Ele esteja te mostrando que conhecê-lo vale mais que realizar qualquer sonho. Talvez Ele esteja te revelando que a maior bênção não é ter seus planos realizados, mas descobrir que os planos dele são infinitamente melhores. Quero compartilhar com você uma oração que pode transformar sua perspectiva sobre cada frustração que você tenha enfrentado. Pai, eu confesso que às vezes me apego mais aos meus planos do que à tua vontade. Confesso que às vezes fico mais preocupado com onde estou indo do que com quem está comigo no caminho. Quando vejo portas se fechando, ajuda-me a enxergar tua mão amorosa me direcionando, não me rejeitando. Ajuda-me a compreender que tu não fechas portas para me castigar, mas para me proteger e me levar para algo melhor. Senhor, que eu tenha coragem de sonhar com teu coração e sabedoria para reconhecer quando tu estás me levando por um caminho que eu não havia planejado, mas que tu sabes que é melhor para mim. Rendo meus planos ao teu senhorio. Entrego meus sonhos às tuas mãos. Confio que tu fazes todas as coisas cooperarem para o meu bem, mesmo quando eu não consigo ver como. Pai, ensina-me a dançar contigo nesta dança sagrada entre meus sonhos e tua soberania. Ajuda-me a planejar com fé, mas a render com confiança. Ajuda-me a trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas a descansar, sabendo que tudo depende de ti. Em nome de Jesus, amém. Você percebe o que acontece quando você ora assim? Quando você para de brigar com Deus e começa a dançar com Ele? Algo se move no reino espiritual. Algo se alinha entre o céu e a terra. E de repente, você começa a ver que aquela porta que se fechou estava te protegendo de algo que não era para você. E aquele desvio que você resistiu estava te levando para algo que você nem sabia que desejava. Porque a verdade é que Deus conhece você melhor do que você se conhece. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você saber que precisa. Ele vê o futuro que você não consegue ver. Ele conhece as armadilhas que você não consegue perceber. E por isso, quando Ele redireciona seus passos, não é por capricho divino. É por amor paternal. Talvez você tenha pedido uma porta para se abrir, e Deus a manteve fechada, porque sabia que do outro lado havia algo que iria te machucar. Talvez você tenha chorado por um relacionamento que não deu certo, e Deus sabia que aquela pessoa
não te valorizaria como você merece ser valorizado. Talvez você tenha se frustrado com um emprego que não conquistou, e Deus sabia que aquele ambiente iria comprometer sua integridade ou sua paz. E enquanto você chorava pela porta fechada, Deus estava preparando uma porta que você nem sabia que existia. Enquanto você se lamentava pelo caminho bloqueado, Ele estava abrindo um caminho melhor. Enquanto você questionava sua bondade, Ele estava demonstrando sua bondade de uma forma que você ainda não tinha olhos para ver. Mas agora, talvez você esteja começando a ver. Talvez você esteja começando a compreender que aquela frustração de um ano atrás foi, na verdade, uma proteção. Talvez você esteja começando a perceber que aquele não de Deus foi, na verdade, um sim para algo melhor. Talvez você esteja começando a enxergar a mão dele, tecendo uma história linda através dos retalhos que você achava que eram apenas sobras. E se for assim, se você está começando a ver a bondade de Deus até mesmo nos desvios, então você está pronto para o próximo nível de fé. Você está pronto para confiar nele, não apenas quando tudo faz sentido, mas também quando nada faz sentido. Você está pronto para dançar com ele não apenas quando a música é suave, mas também quando o ritmo é intenso e você não conhece os passos. Agora eu quero que você aprenda a reconhecer os sinais de que Deus está redirecionando sua vida. Porque quando você sabe discernir a mão dele agindo, você para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. E quando você coopera com o processo divino, tudo se acelera, tudo se alinha, tudo conspira a seu favor. O primeiro sinal de que Deus está redirecionando os seus passos é que, mesmo no meio da frustração, há uma paz inexplicável no seu coração. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. É como se, no fundo da sua alma, você soubesse que está sendo cuidado, mesmo quando não consegue entender como. O segundo sinal é que novos caminhos começam a aparecer, às vezes de formas completamente inesperadas. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra, mas às vezes a porta que ele abre está em uma parede que você nem estava olhando. Às vezes está em uma direção que você nunca considerou. Às vezes está disfarçada de oportunidade pequena quando você estava esperando algo grandioso. O terceiro sinal é que pessoas certas começam a aparecer na sua vida no momento certo. Deus é especialista em conexões divinas. Ele coloca pessoas no seu caminho que têm exatamente o que você precisa, no exato momento em que você precisa. E muitas vezes, essas pessoas aparecem justamente quando uma porta se fecha, como se fossem anjos enviados para te mostrar a porta que Deus está abrindo. O quarto sinal é que você começa a desenvolver habilidades ou descobrir talentos que você não sabia que tinha. Deus nunca te leva para um lugar sem antes te equipar para esse lugar. Se Ele está redirecionando seus passos, é porque Ele está te preparando para algo que vai exigir uma versão melhor de você. E essa preparação geralmente começa quando você ainda está no processo de redirecionamento. O quinto sinal, e talvez o mais importante, é que sua fé cresce no processo. Quando Deus está redirecionando, Ele usa o processo para te ensinar a confiar mais nele. Cada porta fechada se torna uma oportunidade de exercitar a fé. Cada desvio se torna uma chance de experimentar a fidelidade dele de uma forma nova. Eu sei que às vezes é difícil enxergar esses sinais quando você está no meio da tempestade. Eu sei que às vezes a dor do redirecionamento é tão intensa que você não consegue ver além dela. Mas eu quero que você saiba que até mesmo a dor pode ser um sinal de que Deus está trabalhando, porque às vezes é preciso doer para curar, às vezes é preciso desapegar para receber, às vezes é preciso perder para ganhar. Pense em Paulo. Ele tinha planos muito específicos para seu ministério. Ele queria ir para a Ásia,
mas o Espírito Santo o impediu. Ele queria ir para a Bitínia, mas novamente foi impedido. Frustrante, com certeza. Mas foi através desses redirecionamentos que Paulo recebeu a visão do homem macedônio pedindo ajuda. E foi assim que o Evangelho chegou à Europa pela primeira vez. Se Paulo tivesse insistido em seus planos originais, talvez a história do cristianismo fosse completamente diferente. Mas ele aprendeu a discernir quando Deus estava dizendo não para um caminho porque estava dizendo sim para outro ainda, melhor. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Talvez Deus esteja dizendo não para alguns dos seus planos porque Ele tem algo muito maior em mente. Talvez Ele esteja te preparando para impactar vidas de uma forma que você nem imagina. Talvez Ele esteja te direcionando para um destino que vai superar todas as suas expectativas. Mas aqui está algo que você precisa entender. O redirecionamento divino nem sempre parece uma bênção no início. Às vezes, parece uma maldição. Às vezes, parece que você está andando para trás quando, na verdade, está andando para frente. Às vezes, parece que você está perdendo tempo quando, na verdade, está ganhando preparo. Lembra de José novamente? Quando ele foi vendido pelos irmãos, será que ele pensou, que bênção maravilhosa? Deus está me redirecionando para algo glorioso? Claro que não. Ele provavelmente pensou que sua vida havia acabado. Mas Deus estava escrevendo uma história de redenção através do que parecia ser uma tragédia. E quando José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e jogado na prisão, será que ele entendeu que aquilo era parte do plano divino? Provavelmente não. Mas foi na prisão que José conheceu o copeiro do rei, que depois se lembraria dele e o recomendaria ao faraó. Cada redirecionamento aparentemente negativo estava, na verdade, te levando para o trono. Talvez você esteja vivendo o capítulo da prisão agora. Talvez você esteja no momento em que tudo parece ter dado errado, quando todos os planos desmoronaram, quando você se sente esquecido e abandonado. Mas e se este não for o fim da sua história? E se for apenas o momento em que Deus está te posicionando para o seu trono? Porque, veja, existe uma diferença entre estar fora do caminho e estar sendo preparado para o caminho. Existe uma diferença entre estar perdido e estar sendo encontrado por Deus em um lugar que você não esperava. Existe uma diferença entre estar atrasado e estar no tempo certo de Deus. Deus nunca se atrasa. Ele também nunca se adianta. Ele sempre chega no momento exato, no lugar exato, com a provisão exata. E se você ainda não viu a manifestação das promessas dele na sua vida, não é porque ele se esqueceu de você. É porque ele está esperando-te o momento perfeito, quando você estiver preparado e as circunstâncias estiverem alinhadas. E, enquanto você espera, ele está trabalhando. Enquanto você não vê nada acontecendo, ele está movendo céus e terra a seu favor. Enquanto você se pergunta se ele se lembrou de você, ele está sussurrando ao universo inteiro para conspirar a seu favor. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus não apenas tem planos para você, Ele tem planos bons para você. Planos de prosperidade, não de destruição. Planos de esperança, não de desespero. Planos de futuro, não de fim. E esses planos não foram feitos ontem. Eles não são uma reação aos seus problemas atuais. Eles foram feitos antes da fundação do mundo. Deus te conhecia antes de você nascer e já havia preparado o caminho que você deveria andar. Por isso, quando Ele redireciona seus passos, não é um improviso divino. É o cumprimento de um plano que sempre existiu. É o desenvolvimento de um roteiro que foi escrito com amor, cuidado e sabedoria infinita. Mas aqui está o que você precisa compreender. Para que os planos de Deus se cumpram na sua vida, você precisa parar de brigar com os métodos dele. Você pode questionar, você pode não entender,
Você pode até ficar confuso. Mas se você continuar brigando, se você continuar resistindo, você pode atrasar o que Deus quer fazer por você. A resistência ao redirecionamento divino é uma das formas mais sutis de rebelião espiritual. É quando você diz a Deus: eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual caminho devo seguir, eu sei quando as coisas deveriam acontecer. E Deus, como um pai amoroso, às vezes permite que você tente do seu jeito, até você se cansar e descobrir que o jeito dele sempre foi melhor. Quantas voltas desnecessárias você já deu na vida por tentar fazer as coisas do seu jeito? Quantas portas você tentou forçar quando Deus estava tentando te mostrar uma porta melhor? Quantas vezes você se machucou porque insistiu em um caminho que Deus estava tentando te proteger? Não há condenação nisso. Todos nós já passamos por isso. Faz parte do crescimento espiritual, aprender a discernir a voz de Deus e a confiar na direção dele. Mas há libertação quando você finalmente compreende que render-se aos planos de Deus não é derrota, é vitória. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é desistência, é confiança. E quando você finalmente para de lutar contra o redirecionamento divino, quando você finalmente diz sim para os planos de Deus, algo sobrenatural acontece. As portas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se multiplicam, os recursos são liberados, e você percebe que Deus estava apenas esperando sua cooperação para liberar tudo o que ele já havia preparado para você. Talvez hoje seja o dia de você parar de tentar forçar portas que Deus mantém fechadas e começar a procurar pelas portas que Ele está abrindo. Talvez hoje seja o dia de você parar de chorar pelos planos que não deram certo e começar a agradecer pela proteção que você nem percebeu que recebeu. Porque quando você muda a sua perspectiva, tudo muda. Quando você para de ver as portas fechadas como rejeição e começa a vê-las como redirecionamento, sua fé se fortalece. Quando você para de ver os desvios como atraso e começa a vê-los como preparo, sua esperança se renova. Quando você para de ver as frustrações como castigo e começa a vê-las como cuidado paternal, seu coração se enche de gratidão. E há algo poderoso na gratidão pelo que você não entende. Há algo transformador em agradecer a Deus, até mesmo pelas portas que Ele mantém fechadas. Porque quando você agradece pelo que não compreende, você está declarando que confia no coração dele mais do que confia na sua própria visão limitada. Senhor, eu não entendo por que esta porta se fechou, mas eu confio em Ti. Eu não compreendo por que este caminho está bloqueado, mas eu sei que Tu tens algo melhor. Eu não vejo ainda qual é o Teu plano, mas eu creio que ele é bom. Obrigado por me proteger de caminhos que eu achava que queria, mas que Tu sabias que não eram para mim. Você consegue orar assim? Consegue agradecer pelo que não entende? Consegue confiar no que não vê? Consegue descansar no que não controla? Porque quando você consegue fazer isso, você entra numa dimensão de fé que atrai a atenção do céu. Deus se move de forma especial na vida daqueles que confiam nele mesmo quando não entendem seus métodos. E talvez seja exatamente isso que ele está esperando de você hoje. Talvez ele esteja esperando que você pare de questionar e comece a confiar. Talvez ele esteja esperando que você pare de resistir e comece a render-se. Talvez ele esteja esperando que você pare de dirigir e deixe ele tomar o volante da sua vida. Porque veja, você nunca teve controle real mesmo. Você sempre esteve nas mãos dele. A diferença é que agora você pode escolher se vai viver isso com paz ou com luta. Pode escolher se vai viver com confiança ou com medo. Pode escolher se vai dançar com Deus ou tentar liderar a dança sozinho. E quando você escolhe dançar com Ele, quando você escolhe confiar nos passos que Ele está direcionando, algo lindo acontece. Você descobre que Ele é um parceiro de dança perfeito. Você descobre que Ele conhece a música melhor que você. Você descobre que seguir sua liderança
é muito mais suave do que tentar liderar sozinho. E no final dessa dança, quando a música terminar e você olhar para trás, você vai perceber que cada passo, cada giro, cada movimento fez parte de uma coreografia perfeita. Você vai perceber que não houve nenhum movimento desperdiçado, nenhum erro irreparável, nenhuma porta fechada que não tivesse um propósito divino. Hoje eu quero que você tome uma decisão de confiar nos redirecionamentos de Deus, uma decisão de agradecer pelas portas fechadas, uma decisão de procurar pelas novas portas que Ele está abrindo, uma decisão de parar de lutar contra o processo e começar a dançar com Ele. E enquanto você toma essa decisão, saiba que o céu está comemorando, saiba que os anjos estão se alegrando, saiba que o próprio Deus está sorrindo porque finalmente você entendeu que Ele nunca quis te prejudicar, apenas te abençoar de uma forma que você ainda não tinha olhos para ver. E agora chegamos ao momento mais poderoso desta mensagem, o momento em que você vai fazer uma oração que pode transformar sua vida nas próximas 24 horas. Não porque Deus precisa de 24 horas para agir, mas porque às vezes é o tempo que nós precisamos para nos alinharmos completamente com Ele e vermos o que Ele já estava fazendo. Eu quero que você compreenda algo muito importante. O milagre que você precisa pode não ser a abertura da porta que você quer. Pode ser a paz para aceitar a porta que Deus mantém fechada. Pode não ser a realização do plano que você fez. Pode ser a sabedoria para abraçar o plano que Deus tem. Pode não ser a mudança das suas circunstâncias. Pode ser a transformação do seu coração diante das circunstâncias. Porque às vezes o maior milagre não é Deus mudar sua situação, mas você entender que Deus está na sua situação. Às vezes o maior milagre não é a resposta que você quer, mas a certeza de que você está sendo ouvido. Às vezes o maior milagre não é o caminho se abrir, mas você descobrir que nunca esteve caminhando sozinho. E talvez seja exatamente esse o milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje. Talvez Ele queira abrir os seus olhos para ver que o que você chamou de fracasso, Ele chama de redirecionamento. O que você chamou de atraso, Ele chama de tempo perfeito. O que você chamou de porta fechada, Ele chama de proteção. Mas, para que este milagre aconteça, você precisa fazer uma oração de rendição, uma oração onde você entrega completamente seus planos, seus sonhos, seus desejos e sua vida nas mãos dele. Uma oração onde você para de tentar convencer Deus a abençoar seus planos e começa a pedir para compreender os planos dele. Então eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Eu quero que você encontre um lugar onde possa ficar sozinho com Deus. Se você está ouvindo isso no seu quarto, feche a porta. Se está na sala, peça para ninguém te interromper. Se está dirigindo, pare o carro em um lugar seguro, porque agora nós vamos fazer uma oração que pode mudar o rumo da sua vida. Coloque suas mãos no coração e sinta ele batendo. Essa vida que está pulsando no seu peito não é sua por acidente. Foi Deus quem a soprou em você. Foi Ele quem te formou no ventre da sua mãe. Foi Ele quem te trouxe até aqui. E é Ele quem vai te levar para onde você precisa estar. Agora respire fundo e comece a orar comigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje, reconhecendo que nem sempre compreendi Teus caminhos. Confesso que muitas vezes tentei dirigir minha própria vida, fazer meus próprios planos e até mesmo disse a Ti como as coisas deveriam acontecer. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que resisti ao Teu redirecionamento. Hoje eu escolho render minha vida completamente a Ti. Entrego meus planos, meus sonhos, meus desejos e minha vontade às Tuas mãos. Reconheço que Tu és Deus e eu não sou. Reconheço que Tua sabedoria é perfeita e meu entendimento é limitado. Reconheço que Teu amor por mim é maior do que meu amor por mim mesmo. Senhor, perdoa-me por todas as vezes que chorei
por portas que tu mantiveste fechadas para me proteger. Perdoa-me por ter duvidado da tua bondade, quando tu não respondeste às minhas orações da forma como eu queria. Hoje eu compreendo que cada não teu foi um sim para algo melhor. Pai, eu declaro minha confiança absoluta em teus planos para minha vida. Mesmo quando eu não entender o caminho, eu vou confiar no destino. Mesmo quando eu não vir tua mão, eu vou crer em teu coração. Mesmo quando as circunstâncias disserem uma coisa, eu vou crer no que tua palavra diz. Senhor, ensina-me a discernir tua voz entre todas as outras vozes. Ajuda-me a reconhecer quando tu estás redirecionando meus passos e a abraçar esse redirecionamento com gratidão, não com resistência. Que eu tenha sabedoria para saber quando lutar e quando render-me, quando insistir e quando soltar. Pai, eu creio que tu tens planos de bem para a minha vida, planos de me dar esperança e futuro, planos que vão superar todas as minhas expectativas, planos que vão glorificar teu nome e abençoar muitas pessoas através da minha vida. E agora, Senhor, eu te peço, nas próximas 24 horas, que eu possa experimentar teu milagre na minha vida. Não necessariamente o milagre que eu acho que preciso, mas o milagre que tu sabes que eu preciso. Abre meus olhos para ver tua mão trabalhando. Abre meu coração para sentir tua paz. Abre minha mente para compreender tua vontade. Se há uma porta que precisa se abrir, abre, Senhor. Se há uma porta que precisa se fechar, fecha, Senhor. Se há um caminho que precisa aparecer, mostra-me, Senhor. Se há uma pessoa que precisa entrar na minha vida, envia-a, Senhor. Se há uma provisão que precisa ser liberada, libera, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, que eu tenha a certeza absoluta de que tu estás comigo, que tu me amas e que tu nunca me abandonarás. Que eu saiba no fundo da minha alma que minha vida está segura nas tuas mãos e que tu farás todas as coisas cooperarem para o meu bem. Eu declaro que a partir de hoje eu vou viver cada dia com a certeza de que estou exatamente onde tu queres que eu esteja, no momento que tu determinaste, recebendo o que tu preparaste para mim. Não vou mais brigar com teus métodos. Vou dançar com teus planos. Obrigado, Pai, porque tu já ouviste esta oração. Obrigado porque tu já começaste a trabalhar na minha vida de formas que eu ainda não posso ver. Obrigado porque nas próximas 24 horas eu vou testemunhar tua fidelidade de uma forma nova. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro e declaro. Amém. Agora eu quero que você permaneça em silêncio por alguns momentos. Apenas descanse na presença de Deus. Deixe que a paz dele encha seu coração. Deixe que a certeza do amor dele tome conta da sua mente. Sinta que você acabou de entregar sua vida nas melhores mãos do universo. E enquanto você descansa, quero que você saiba que algo já mudou. Não necessariamente suas circunstâncias ainda, mas sua perspectiva. Não necessariamente sua situação, mas sua posição diante de Deus. Você acabou de se alinhar com os planos dele. Você acabou de parar de resistir e começou a cooperar. E quando você coopera com Deus, quando você dança no ritmo dele, quando você permite que ele dirija seus passos, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Portas que pareciam impossíveis começam a se abrir. Pessoas que você nem sabia que existiam começam a aparecer na sua vida. Oportunidades que você nem sonhava começam a se manifestar. Não porque você mereceu, mas porque você se rendeu. Não porque você foi perfeito, mas porque você foi obediente. Não porque você entendeu tudo, mas porque você confiou em quem entende tudo. E agora, nas próximas 24 horas, eu quero que você viva com expectativa. Não expectativa ansiosa, mas expectativa descansada. Expectativa de quem sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê.
expectativa de quem confia que o melhor ainda está por vir. Fique atento aos sinais. Às vezes Deus fala através de uma conversa casual, às vezes através de uma oportunidade inesperada, às vezes através de uma paz que toma conta do seu coração sem explicação, às vezes através de uma palavra que alguém fala que parece ter sido feita especialmente para você. E quando você perceber a mão de Deus se movendo, quando você sentir o toque dele na sua vida, quando você experimentar o milagre que ele preparou para você, não se esqueça de voltar aqui e testemunhar. Escreva nos comentários: Deus é fiel, ele cumpriu sua palavra na minha vida. Porque o seu testemunho vai fortalecer a fé de alguém que está passando pelo mesmo que você passou. Sua vitória vai inspirar alguém que está no vale a continuar, caminhando. Sua história de redirecionamento divino vai ajudar alguém a parar de resistir aos planos de Deus e começar a abraçá-los. E se por acaso, nas próximas 24 horas, você não ver uma manifestação externa clara, não desanime. Às vezes o milagre mais poderoso acontece dentro de você. Às vezes é a paz que substitui a ansiedade. Às vezes é a esperança que substitui o desespero. Às vezes é a confiança que substitui o medo. Lembre-se, Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria com você. Ele não prometeu que você entenderia tudo, mas prometeu que ele faria todas as coisas cooperarem para o seu bem. Ele não prometeu que seria rápido, mas prometeu que seria perfeito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E hoje, você escolheu deixar o Senhor dirigir. Hoje, você parou de lutar contra o GPS divino e decidiu confiar no destino que ele escolheu para você. E eu profetizo sobre sua vida: esse destino é bom, esse destino é abençoado. Esse destino vai superar tudo o que você sonhou, porque os planos de Deus para você são maiores que seus próprios planos para você. Então, descanse, confie, espere, agradeça. E prepare-se para testemunhar a fidelidade de Deus na sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. Se esta mensagem tocou seu coração, se você fez essa oração comigo, se você decidiu render sua vida aos planos de Deus, escreva nos comentários: eu confio no redirecionamento divino. Deus sabe o que é melhor para mim. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe esta mensagem. Porque talvez seja exatamente isso que Deus quer usar para redirecionar a vida de alguém que você ama. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que você tenha a certeza de que seus passos são dirigidos pelo Senhor e que Ele se agrada do seu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém.